Estamos apresentando o podcast do Guinho. Aqui contem histórias inspiradoras. Olá, meus amigos. Hoje estamos com Gilson Sena, ele que é sócio proprietário do jornal Classe A, ele que é proprietário do curso Referência, que é um curso profissionalizante, ele também que escreveu esse livro aqui, Vendas Mais Agora. Seja muito bem-vindo, Gilson Sena. Opa, muito obrigado, Guinho, pelo convite, tá? Uma honra estar aqui participando do seu podcast, que é um sucesso na cidade. Obrigado pelo convite. Prazer nosso ter você aqui. Conta um pouquinho da sua história, Gilson. Você nasceu aonde? Como chegou a essa cidade aqui maravilhosa, Luiz Eduardo Magalhães? Eu nasci em Jacobina, na Bahia, fiquei lá até meus 19 anos, quando eu comecei a trabalhar com vendas de capas de mesa personalizada. Então a gente viajava aí, Bahia, Tocantins, Piauí, Pará, Pernambuco. E eu conheci a cidade de Luiz Eduardo Magalhães e me apaixonei logo de cara. Aí na segunda viagem eu já decidi ficar, estava no hotel, hospedado com a empresa, e aí eu procurei emprego aqui, lá na Gráfica Imagem, que hoje é Gráfica Corujinha, e me ofereci para trabalhar como arte finalista, e eles tinham vaga de vendas, e eu falei, eu tenho uma experiência de vendas desde meus 15 anos de idade, e nesse momento eles me contrataram, só que eu não tinha, Guinho, como ficar na cidade, porque eu só tinha R$30 no bolso. Eu falei isso para ele, eu não tenho onde morar e não tenho nem como comer. Aí ele disse, você fica lá na Pousada Paraná, paga a final do mês e também você almoça no Marmitex Vitória, pega a marmita e almoça aqui e paga a final do mês. Então eu fiz isso e aí quando chegou no final do mês eu recebi apenas R$50, né, com todos os descontos, né, desconto de pousada, desconto de alimentação, apenas R$50. Então eu tinha que achar uma solução para resolver isso, né? Para poder continuar em Luiz Eduardo Magalhães, né? Como o pessoal comenta, está muito nas redes sociais comentando sobre a dificuldade de estar em Luiz Eduardo Magalhães, eu também tive muita dificuldade. Eu caminhava aqui em torno de 10 quilômetros por dia com a maleta pesada vendendo serviços gráficos. Eu perdi em torno de 10 quilos no primeiro mês trabalhando. Tinha 76, fui parar em 66 quilos. Então, todo mundo teve dificuldade, com certeza você teve dificuldade quando chegou na cidade. Então, as pessoas têm que olhar isso, né? Existe a dificuldade, mas você tem que batalhar para conseguir superar e ter resultados. Com certeza. A dificuldade veio para todo mundo e aqueles que tiveram persistência, continuaram trabalhando, estudando, conseguiram sucesso, né, Gilson? Exatamente. Aí o que eu fiz, Guinho? Quando eu recebi esses R$50, eu falei, agora, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que sair desse ciclo, né? Sim. E eu estava passando dificuldade, sem comer à noite, então eu falei, eu vou montar um jornal. Eu dobrei uma folha de ofício ao meio, montei aqui o jornal Classe A. Sim. E aí comecei a procurar propagandas, né, patrocinadores. Consegui os patrocinadores e quando foi para imprimir eu falei, agora não tenho dinheiro para pagar a impressão porque as pessoas só iriam pagar depois que o jornal estivesse pronto. Aí eu conversei com o Corujinha, né, o finado Corujinha, e aí ele disse, você imprime, depois você paga depois que você receber. Então ele me ajudou bastante aqui no Luiz Eduardo, tenho uma gratidão imensa pelo Corujinha, grande parceiro e foi Sim. meu patrão também. E eu fiz essa impressão, Guinho, e nessa primeira impressão, em apenas 10 dias, eu montei o jornal e consegui ganhar R$800 líquido. Então aquilo já compensava mais do que estar trabalhando como vendedor na gráfica. Então eu fiquei apenas 4 meses na gráfica, saí e continuei com o jornal Classe A. O jornal que era mensal, era pequeno, né? Se tornou maior, se tornou quinzenal, depois se tornou semanal, se tornou o jornal mais importante do oeste da Bahia. Então a gente conseguiu crescer muito com o jornal Classe A em Luiz Eduardo Magalhães. Hoje é o jornal mais conceituado da cidade aqui, né? Exatamente, com 22 anos, né? 22 sucesso, anos. É o que, como diz, é o pioneiro, né? E sobre a questão do Referências Cursos também, né? Que é outra empresa sua, como é que deu originou essa nova empresa sua que está profissionalizando, está qualificando o pessoal aqui na nossa cidade? Então, eu sempre tive um sonho de montar uma escola de cursos profissionalizantes, porque lá em minha cidade eu tinha trabalhado como gerente de uma escola de curso, apenas com 17 anos de idade. E aí eu tinha vontade de montar essa escola. Quando chegou em Luiz Eduardo Magalhães, eu vi essa oportunidade, um campo com as pessoas querendo aprender, e aí eu decidi montar, chamei um sócio, né, de Salvador. Chamei não, na verdade ele me ligou e perguntou onde é que você está. Eu falei, estou em Luiz Eduardo Magalhães, tudo que se faz aqui dá resultado. E ele falou, você está querendo fazer o que aí? Eu falei, quero montar uma escola de cursos profissionalizantes. E ele disse, o que falta? Eu falei, falta dinheiro, não tenho dinheiro para montar. E ele disse, eu vou pedir demissão, vou sair da empresa que eu trabalho e vou mandar esse dinheiro para você. O dinheiro da rescisão eu vou mandar para você. Então ele mandou R$1.500 da rescisão,
R$500 eu paguei o primeiro aluguel, os outros 500 eu paguei a primeira parcela dos móveis, os outros 500 eu paguei a primeira parcela dos computadores. Fiquei sem nada ali naquele momento. Não recomendo ninguém abrir empresa sem capital de giro, né? O Guinho está aqui que é contador, sabe disso. Não abra sem um capital de giro. Eu abri sem capital de giro. Aí veio esse sócio investidor com R$1.500, convidei um sócio professor para estar com a gente lá também. Ele saiu da empresa que ele estava e ajudou bastante. Aí, então a gente montou uma sociedade em trio. Nessa sociedade, esse sócio investidor acabou saindo uns 4 meses depois. A gente pagou para ele 3 vezes mais do que ele investiu. Aí ficou só eu e o sócio professor. E a gente fiquei por 8 anos com ele nessa sociedade, vendi para ele a escola e montei a Referência Cursos Profissionalizantes com um pensamento maior de futuramente tornar a referência uma franqueadora. Hoje a gente tem 2 unidades, uma em Luiz Eduardo Magalhães e uma em Barreiras. Maravilha, é isso aí, levar conhecimento para esse povo, porque precisa muito, viu, Gilson? As empresas aqui têm muitas vagas de emprego que a gente vê muito aí e o pessoal com pouca qualificação. Então é a oportunidade de você entrar para o mercado de trabalho se qualificando aqui na Referência Cursos, não é isso? Exatamente. Conhecimento ninguém tira de você, né? Eu sempre falo, você tem que entregar para as pessoas conhecimento, que aí elas vão conseguir pescar, não vão ficar esperando você entregar o peixe pronto. Com certeza. E esse livro aqui, Gilson, maravilhoso, Venda Mais Agora, né? Esse livro que você escreveu, como é que deu a ideia de escrever esse livro aqui que vem fazendo esse sucesso todo aí na cidade? Então eu tinha outro sonho que transformei ele em meta para conseguir fazer esse livro, e a ideia era trabalhar como palestrante. E eu tinha uma crença limitante que para ser palestrante eu precisava ter um livro, que não é verdade. Você pode ser palestrante sem ter livro. Eu tenho grandes amigos, né, que são palestrantes nível nacional que não tem livro e nem por isso deixaram de ser grandes palestrantes. Para mim, a minha crença limitante era essa, eu precisava ter um livro. Então, por isso que eu escrevi o livro Venda Mais Agora, né? Para poder fazer essa palestra. Inicialmente, eu comecei com uma palestra chamada Venda Mais Agora. Hoje, eu estou utilizando o nome Dobre Suas Vendas, que é o título do meu próximo livro, que eu estou trabalhando. E esse livro tem trazido bastante resultado. Eu já capacitei mais de 5.000 pessoas em Luiz Eduardo Magalhães. Todo comércio que eu entro em Luiz Eduardo Magalhães, a pessoa, eu te conheço. Lá da palestra, Venda Mais Agora, Dobre Suas Vendas, e eu acabo tendo esse contato, né, com esses funcionários, né? Em toda empresa que você entra tem 2, 3 funcionários que participaram do curso Dobre Suas Vendas ou Venda Mais Agora. Que maravilha! E o Gilson, dessas considerações finais, fale mais um pouco dos seus projetos futuros, que você pretende ir para Luiz Eduardo Magalhães, e já agradecendo sua presença aqui, né? Eu que agradeço a oportunidade. Os projetos futuros é continuar ajudando Luiz Eduardo Magalhães a crescer, a ter resultados, trazendo conhecimento, né, transformação através do conhecimento, que hoje eu tenho uma Referência Cursos Profissionalizantes que leva a capacitação para as pessoas, as palestras, Dobre Suas Vendas e Venda Mais Agora, e também o jornal, que leva informação de credibilidade, com imparcialidade, que é o que as pessoas precisam. Elas precisam ter acesso à verdade. E hoje a gente sabe que a imprensa muitas vezes ela é corrompida, né, por compra, né, por um patrocinador, está patrocinando ali, a pessoa fica com medo de falar a verdade. Então a gente vem com isenção, a gente nem tem vínculo, né, nem aceita publicidade de órgão público, justamente para a gente conseguir realmente mostrar toda a verdade. Toda a verdade. Bacana. E como é que funciona, como é que ele encontra, tem algum Instagram, WhatsApp, para poder fazer alguma publicidade no jornal, fazer a contratação ou querer se ingressar nos cursos, né, da Referência Cursos? Então a Referência Cursos tem um Instagram, Referência Cursos LEM, você pode entrar no Instagram e mandar mensagem. No Jornal Classe A, esse nome mesmo, né, Jornal Classe A, você consegue encontrar o Jornal Classe A e mandar mensagem para a gente ver sobre propaganda, tanto no Instagram, como no site, como também no Jornal Impresso. Muito bem, estivemos hoje com o Gilson Sena, ele que é referência no marketing aqui com o Jornal Classe A na nossa cidade e também com cursos profissionalizantes na Referência Cursos. Muito obrigado, Gilson Sena. Eu que agradeço pela oportunidade, Guilherme. Um abraço. Abraço.